Olá, seja muito bem-vindo ao dia mais quente do ano, no melhor canal do mundo sobre livros para que escritores de anúncio. Caramba, velho, copyright depois dos 30, e pode dizer que depois dos 30 graus, né? Tipo, eu tô derretendo, tá muito quente em São Paulo, mas vamos falar de um dos grandes livros já publicados aí sobre publicidade. Esse que não é apenas um livro, é uma carta de vendas. A carta de vendas de Sir David Ogilvy, né? Um dos maiores publicitários aí de todos os tempos, um dos caras mais estudados na publicidade, um cara que trabalhou muito para construir o seu nome. Esse livro foi escrito em 1962, então temos que pensar em sua época. Na época, a televisão ainda não era o que ela é hoje. E aqui tem alguns dados que não condizem mais o que acontece, né? Tem um dado aqui que ele fala que as donas de casa, elas são impactadas por 10 mil anúncios por ano. Cara, se fosse 10 mil anúncios por ano, com o negócio que a gente tá hoje, ia ser muito mais fácil de anunciar. Mas, hoje, 10 mil anúncios não são que as pessoas são impactadas em um dia. Então, lá na década de 60, as pessoas dos Estados Unidos eram impactadas por 10 mil anúncios no ano. Hoje em dia, são mais ou menos 15 mil impulsos de compra ao longo do dia, em 24 horas, né? Ou menos, que aí a galera tem que dormir também, não sei. Alguns dormem, outros não. Mas algumas coisas eu preciso falar desse livro antes que a gente comece, além de que ele é uma grande carta de vendas. Grandes publicitários fizeram isso, né? Eu esqueço o nome dele, que é o cara que escreveu Acredite, Estou Mentindo. O Acredite, Estou Mentindo é uma carta de vendas. O Marketing de Permissão do Seth Godin é uma carta de vendas. O Storynomic do Robert McKee é uma carta de vendas. Mas eu acredito que quem começou com esse negócio se chama David Ogilvy, porque ele escreveu esse livro em um tempo em que, para se divulgar, né, você tinha que alcançar grandes mentes. E também a literatura não era algo tão comum quanto é hoje, né? As pessoas não tinham tanto costume. Hoje em dia a gente lê menos, né? O brasileiro lê pouco. Mas se você vai na rua, as pessoas sabem relativamente o que é ler, né? Nessa época aí, década de 60, não era bem assim. Mas o David Ogilvy não queria alcançar o grande público, ele queria alcançar os grandes empresários, né? Pessoas que estavam investindo dinheiro para ganhar ali sua bela porcentagem. Uma coisa interessante também é que nessa época os publicitários recebiam 5% do valor do investimento em anúncio. 5 a 15%, se eu não me engano. E o David Ogilvy e sua agência foi a primeira agência a manter um FII, né? A criar um FII para que a agência não dependesse do dinheiro dos anúncios. Porque de vez em quando ele acreditava, né, que parecia que ele estava pedindo para o cliente aumentar o investimento de anúncio para que a agência dele ganhasse mais, quando na verdade não era porque ele precisava, né? Então, para que não ficasse parecendo isso, ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, você não me paga porcentagem mais do quanto você investe, você me paga isso, né, um fixo, para que minha agência trabalhe para você, porque quando eu te falar que a gente precisa de mais dinheiro para investir, não é mais dinheiro para investir porque tem que aumentar a cota da minha empresa não muda. Achei muito interessante, ele até sofreu alguns ataques por conta disso, mas acabou que essa é a moda hoje em dia, né? O que rege hoje em dia aí as agências de publicidade é mais ou menos isso. Logicamente, a gente que trabalha com lançamento, a gente trabalha com porcentagem mais do que com FII, mas eu gosto da ideia de trabalhar com FII porque você não tem a necessidade de que o cliente perceba que você está ali trabalhando só por causa de uma porcentagemzinha, sabe? Tipo, quando você trabalha por porcentagem, você é praticamente sócio do seu cliente, né? E nem de todas as empresas eu quero ser sócio. Caramba, eu tô suando tanto que tá aparecendo no vídeo que eu tô suando muito. Cara, desculpa aí a suadeira, mas eu tenho que gravar esse vídeo ainda hoje e ainda tenho que voltar pro trabalho. Segunda-feira sempre é um grande dia, um dia longo. Outra coisa interessante falar sobre esse livro. David Ogilvy fala que o principal trabalho das agências é cultivar grandes mentes criativas, e ele vai gastar algumas páginas com isso, né? Logo no começo do livro ali ele fala um pouco sobre isso. Ele fala outras coisas. Ele escreve muito em bullets, né? Então ele vai dar muito 15 coisas para isso, 10 coisas para aquilo, 7 coisas para aquilo, 22 regras para aquilo outro. Ele escreve muito em bullets, isso é bom, porque isso faz você gravar, né, um número dessas coisinhas. Então, tipo, eu gosto muito dessa ideia, né?
Não sei se você vai gostar, mas é bom. Outra coisa que é legal de se aprender com o David Ogilvy é que ele não faz parágrafos longos. Raramente você vai ver parágrafos desse tamanho aqui. Deixa eu até mostrar. Desse tamanho aqui no livro, né? Provavelmente você vai achar parágrafos mais ou menos. Deixa eu pegar outro parágrafo aqui. Tem uns parágrafos pequenos que não estão marcados aí, que fica mais fácil de ver, né? Só tem os marcados. Você vai encontrar parágrafos desse jeito aqui. E aqui, como eu falei, ele fazendo os bulletzinhos dele aqui, que também é uma marcação. Já fiz o meu trabalho de capa. O trabalho de capa foi feito, né? A minha conversa com o autor também. Várias páginas aqui estão com texto, com conversas, com perguntas que eu fiz para o autor e busquei as respostas dentro do livro. Eu tenho algumas marcações para falar, mas antes de falar das marcações, por favor, aproveita que tá quente, dá uma esfriada nessas coisas com o seu like. Nada a ver com nada, mas clica no like aí, comenta, compartilha com um amigo. Me diz se você já leu esse livro, se você gostou, se você pretende comprá-lo. Esse livro sobreviveu a um enchente, então por isso tem umas partes dele que tá bem suja mesmo. Eu perdi alguns livros no enchente BH. E esse livro sobreviveu, eu gosto muito dele. A primeira leitura que eu fiz dele foi começo de 2020. Né? Eu já tô na minha segunda ou terceira leitura dele, eu acho que é a segunda. Mas eu sou ruim de lembrar dessas coisas. Mas é a primeira vez que eu leio tendo a minha técnica de marcação de livro. Então já era a hora de eu lê-lo assim. Bom, tem algumas coisas que eu quero conversar com vocês. E a primeira delas eu acho que é a essencial para se trabalhar nesse ramo, né, que é o ramo de marketing digital. Eu converso mais com essas pessoas porque é o ramo que eu trabalho. Eu acredito que se você criar o hábito de visitar o seu cliente, quando visitar ou conversar com o seu cliente, quando o clima é de abundância, estabelecerá um relacionamento fácil que poderá salvar a sua vida quando surgir uma tempestade. Eu acho que o maior problema de quando a gente trabalha assim no marketing digital e a gente trabalha de longe do cliente é que a gente só tenta marcar reunião, só tenta marcar coisas quando tem problemas para serem resolvidos e quando tem assuntos muito importantes para serem conversados. É ideal que se tenha uma reunião periódica, por mais que não se tenha assunto para conversar, que se converse sobre a vida pessoal, sobre o casamento, sobre filhos, sobre qualquer coisa, mas que se converse. Porque o relacionamento entre copyright, lançador, seja lá o redator publicitário e cliente, ele é uma corda bamba, né? Ficam os dois sambando em cima de uma corda bamba e é realmente sambando. Se você não tem esse relacionamento com o cliente, fica difícil de no momento que o ROI tá baixo, de no momento que as vendas caíram, você chegar pro cliente e falar isso sem que o cliente sinta que algo está sendo usurpado dele, né? E o principal trabalho da gente é fazer o cliente ter lucro para que a gente tenha lucro. Tem outra coisa muito importante nessa mesma página, que é a página 109, né? Que é sobre de um capítulo que é muito importante, que é como manter clientes, que ele fala assim: admita seus erros, não espere ninguém apontá-los para reconhecê-los. É muito bom isso, porque de fato, se você errou em alguma coisa, se você errou aí numa campanha, aceitou o público-alvo errado, a persona estava errada, a promessa estava errada, cara, admite. A primeira coisa que eu faço quando isso acontece é falar: opa, a culpa é minha, não foi ninguém da equipe, não foi o Facebook, não foi nada, a culpa é minha, eu errei e admito a culpa, né? Agora meu trabalho é consertar aí esse problema, porque isso facilita tanto a minha comunicação com o meu cliente, e quando eu falar com o meu cliente, cara, não foi um erro meu, isso aconteceu por conta disso, ele tem que acreditar mais, porque ele sabe que quando é um erro meu, eu prontamente admito antes do erro ser apontado, né? Tem outra página aqui muito interessante, falando outra, como é que eu posso dizer, outra peculiaridade desse livro, é que o Ogilvy deu os direitos do livro pro seu filho, e porque ele achava que ia vender no máximo 4.000 cópias. Esse livro se tornou um best-seller no ano que foi lançado, tá? Eu não sei quantas cópias eram necessárias para se tornar um best-seller na época do Ogilvy, porque hoje, com certeza, é um pouco diferente, né? O Ogilvy também vai falar sobre criatividade, que é necessário que se tenha uma disciplina na arte de ser criativo, porque um dos maiores problemas do publicitário é não controlar a sua própria criatividade, porque aí no final das contas, quando ele realmente precisa dela, o que acontece é que
ele fica na mão. Cara, acabei de molhar meu livro todo, olha isso aqui. Olha o tamanho da gota de suor. Jesus, tem que parar de ficar passando a mão na cara. Mas vamos lá. Ele chama isso de... o Ogilvy tem algo chamado lanterna mágica, que é algo que ele usa para escrever seus títulos e textos e ilustrar os anúncios, né? É como ele escolhe a promessa de maneira fácil e tal. Ele vai falar sobre essa lanterna aqui. Ele fala em bullets, né? São 4 regras, mas ele só te conta 3. A 4ª regra é um segredo. E esse segredo, os sócios dele pediram para ele não contar. Isso aqui é com certeza um belo pitch de venda, né? Te levando a entrar em contato com ele para que ele escreva um anúncio com esses 4 negócios. Ele não tá mais vivo, né? Mas imagine na época. Eu tô olhando sempre para a época aqui. E aqui a minha última marcação é de uma página que tá bastante escrita. Olha isso aqui. Tem página mais escrita, tem página que tá escrita aqui, aqui, aqui embaixo. Eu vou escrevendo em tudo que dá. E aqui, né? É outra parte que ele faz com bullets aqui. Só não perder minhas marcações. E aqui ele fala que... Tem uma parte importante que eu acho também, que ele fala bastante sobre título, tá? Mas eu não separei aqui. Eu acho que todo mundo sabe o quão importante é escrever bons títulos e como escrever bons títulos. Mas aqui ele vai falar sobre... que ele é um inveterado explorador de cérebros. E os cérebros mais gratificantes que eu explorei foram os dos meus antecessores e dos meus concorrentes, né? Ele fala sobre estudar o cérebro das pessoas que vieram antes de você, fazer o que você faz, e de estudar a mente dos seus concorrentes. Eu gosto dessa ideia. Eu gosto de assistir anúncios por assistir anúncios. De vez em quando eu dou play no YouTube só para assistir os anúncios. Não presta atenção no que está acontecendo. E quando aparece o anúncio, eu, opa, olha o anúncio. E aí eu vou ver o anúncio. De vez em quando eu também faço um processo que eu chamo de reescrita, que eu escrevo um anúncio inteiro, tanto vídeo quanto... tanto o roteiro, né, do vídeo, quanto o que está sendo falado. E tento reescrever com minhas palavras. Então eu pego um anúncio de alguma expert, alguma marca grande, tipo anúncio da Nike. Já fiz isso muito com o anúncio da Nike, com o anúncio da Coca-Cola. São marcas que eu gosto muito. Se você me seguir no Instagram, que é @d de dado novo JHAY, de novo Jai, é meu Instagram. Você vai ver eu falando com bastante frequência da Nike e da Coca-Cola. São marcas que eu amo, marcas que eu uso e, sei lá, tipo, as propagandas me impactam muito. Eu gosto de estudar eles também porque a propaganda deles é boa desde sempre. E tem outros caras, logicamente, por isso eu estudo Robert Baki, por isso eu estudo outros caras. E aí os concorrentes é a galera do marketing digital que hoje trabalha aí. Eu pego alguns anúncios deles e reescrevo também. Só que esses eu não fico mostrando aos 4 ventos porque eu acho que é meio ruim, né? Não uma boa... não é algo bom, né? Você ficar pegando coisa dos outros para reescrever e ficar publicando. Mas é um bom estudo para você que faz aí, para você que está pensando em fazer. Aqui ele vai destrinchar algumas técnicas de como construir promessa, né? Nessa página 148. E aí tem alguma coisa que eu escrevi aqui que eu acho importante falar, que é: o que você diz é mais importante do que como você diz. Uma grande promessa, acabei de molhar de novo o livro, uma grande promessa é a alma do anúncio. Para David Ogilvy, aqui eu fecho o livro, para David Ogilvy, um anúncio, uma campanha sem uma big idea é um navio navegando numa tempestade sem um farol para onde se direcionar. Ele com certeza vai, sua campanha com certeza vai naufragar. E aí aonde essa big idea ela pode ser melhor representada é na promessa. E escrever uma boa promessa é tão importante quanto ter uma boa big idea. Eu acho que esse livro já ficou bem descrito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem alguma dúvida sobre o livro, você pode me mandar aí nos comentários. Eu vou tentar te ajudar a responder. Quarta-feira temos vídeo novo. Eu vou falar um pouco sobre como estudar livros que já li, né? Como estudar livros que já li, qual é a melhor forma de estudar os livros que você já leu. E na sexta-feira tem livro novo. E o livro novo será Story, do Robert McKee. É um grande autor, gosto muito do trabalho dele. Ficamos por aqui e assim, já faz o favor, se você ainda não curtiu, não comentou nesse vídeo, já faz isso daí e até quarta-feira.